Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o fundo RBVA11, um fundo de imóveis comerciais. Ele tem aquela pegada parecida com o GARI11, com o HGR11, então tem imóveis comerciais. E também é o fundo que anunciou que vai realizar um desdobramento das suas cotas. Então ele vai ser um fundo também de base 10, assim como o GARI11 ele é. Já faz um tempinho que a gestão anunciou esse desdobramento, porém até agora não foi realmente executado. Vamos esperar aí, quem sabe até final do ano, né? A gestora ela realmente faz o desdobramento das cotas do RBVA11. Vamos aproveitar para poder analisar também seu último relatório gerencial que saiu durante essa semana, que é correspondente aqui ao mês de setembro de 2024. Na minha opinião, é uma boa opção de investimento, um fundo que tem mostrado aí um trabalho muito bom, um desempenho muito bom e que vale a pena você tirar um tempinho para analisar, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, depois você procura estudar mais sobre ele e analisar bastante para que você possa fazer uma boa escolha. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E deixa aí nos comentários se você investe no RBVA11 ou se pensa em investir nele futuramente. Eu mesmo estou analisando a possibilidade de colocar ele aí na minha carteira de fundos imobiliários. Então vamos lá, pessoal. Atualmente o RBVA11 está custando aqui R$ 101,77. Seu dividend yield está aqui de 11,89%, então o fundo está pagando quase 1% ao mês de rentabilidade, uma excelente rentabilidade. E seu P sobre VP está de 0,94, então está com deságio, custando mais barato do que ele realmente vale, um desconto aproximado aí de 6%. Além disso, o fundo tem uma boa liquidez média diária superior a 2 milhões. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que seu preço justo seria a casa dos R$ 107,00 e ele está aqui próximo dos R$ 101,00. Então está com desconto muito bom. Além disso, é um ativo que tem um patrimônio aqui de 1,34 bilhão de reais. Então é um fundo relativamente grande. E se descermos aqui também, podemos conferir que seu último rendimento pago foi o valor de R$ 1,00 por cada cota. E esse valor ele já vem pagando aqui durante um bom tempo, né? Especialmente devido a alguns ganhos de capital que ele realizou durante esse período com venda de ativos. Esse valor de R$ 1,00 por cada cota é referente ao recorrente e também ao não recorrente. Vamos aqui agora, pessoal, no seu relatório gerencial, conferir como o fundo ele se desempenhou nesse último mês de setembro de 2024. Aqui nos seus principais números podemos conferir o seguinte. O fundo ele conta aqui com 71 imóveis, então tem uma quantidade muito boa de imóveis, uma ABL, uma área bruta alocável, de 189 mil metros quadrados, ele conta aqui com 10 inquilinos, uma vacância física de 7,4%, lembrando que vacância física, ele calcula a porcentagem de espaço vago nos imóveis. Aqui também podemos conferir que ele tem uma duração média de contratos de aproximadamente 7 anos, então são contratos aí com uma duração relativamente maior. Geralmente fundos, como o RBVA11, ele tem contratos com uma duração bem longa, né? Assim como o GARI11, o HGR11 também, tem contratos com uma duração longa. Sobre algumas movimentações do fundo, ele menciona aqui que houve aquisição de 5 imóveis locados para a empresa Pernambucanas e também a aquisição dos 7 imóveis educacionais que eram do fundo RBET. O RBVA11 ele comprou, né, esses 7 ativos que eram desse outro fundo da própria gestora. Aqui ele também menciona que ele tem 3 propostas dos setores de saúde e bem-estar, sendo que ele tem alguns ativos que estão vagos, né? Então ele recebeu 3 propostas para poder. Ele menciona também sobre uma nova locação que ocorreu lá no centro de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E ele menciona também que o Banco Santander ele descontinua operações em 3 imóveis atípicos geridos pelo fundo, sem geração de vacância financeira. Aqui no seu demonstrativo financeiro, pessoal, vamos conferir como foi a saúde financeira do fundo, o desempenho do fundo, né, durante esse mês de setembro. Então podemos notar que o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 11.285.000. Então isso foi o que o fundo gerou durante o mês de setembro de 2024. E as despesas do fundo somaram o valor aqui de R$ 1.992.000. Então no final, o fundo ele ficou com o resultado líquido de R$ 10.416.000. Porém, o valor que ele distribuiu em rendimentos foi de R$ 12.485.000. Então, nota-se que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos para os seus cotistas. Então, ele gerou aqui 83 centavos por cada cota, porém distribuiu R$ 1,00 por cada cota. Então, ele pegou aqui da sua reserva acumulada 17 centavos para poder conseguir manter esse patamar de rendimentos. Como eu falei, devido a algumas vendas, né, que ocorreram em especial aqui durante o mês de junho de 2024, podemos ver que ele teve uma receita bem maior do que o valor que ele distribuiu em rendimentos,
Então ele está distribuindo exatamente esse resultado acumulado que ele conseguiu durante esse mês de junho. Com respeito à alavancagem, pessoal, atualmente o fundo ele tem uma dívida aqui de 246 milhões de reais, que é o seu passivo total, né? Então é a dívida que ele tem, aquisições de CRIs a pagar o valor de 195 milhões de reais e outros valores aqui de 50 milhões de reais. Então ele tem uma dívida no total de 246 milhões de reais, que é uma dívida relativamente tranquila, né? Já que o fundo ele tem aqui, caixa suficiente, né, para poder honrar esses compromissos e também tem aqui FIIs que ele pode vender a qualquer momento para poder gerar dinheiro e, consequentemente, pagar essa dívida que ele tem. Então, a alavancagem aí não é uma dor de cabeça para o fundo. Aqui podemos ver no mapa, né, a localização da maioria dos seus ativos e também por receita por estado, né, que São Paulo é a principal região de localização dos seus ativos, seguidas aqui pelo Rio de Janeiro. Aqui ao lado a gente pode ver seus indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então ele usa aqui em 58% dos seus contratos o índice IGPM e em 42% o índice IPCA. Aqui também podemos ver a sua receita por região do país, né? Especialmente se destaca aqui o Sudeste, que corresponde a 94% da sua receita. Também podemos notar a sua receita por locatário. No caso, quais os principais inquilinos responsáveis pela receita do fundo. Podemos notar o seguinte, que ele tem uma exposição maior aqui, a Caixa Econômica, que corresponde a 34% da receita do fundo, o Banco Santander, que corresponde a 28%, o Açaí e o Grupo Pão de Açúcar, que corresponde a, respectivamente, 12% e 9%. Então, podemos notar que ele tem uma exposição maior, né? A Caixa Econômica e também ao Banco Santander. Lembrando que o fundo, pessoal, logo no seu início, ele era 100% do setor bancário. E de lá para cá ele vem diminuindo. Há uns 3 anos, 4 anos, ele vem diminuindo essa exposição no setor bancário. Então podemos ver que ele já deu uma boa diminuída, né? Podemos notar que ainda tem muito espaço, né, para poder diminuir, mas aos pouquinhos a gestão tem feito aí um bom trabalho de diminuir até a pendência desse setor bancário. Aqui a gente pode ver correspondente ao cronograma de vencimento dos contratos, né? Então, como já notamos, a maioria dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2029 em diante. E aqui pela coloração ele mostra, né, o vencimento de cada um dos contratos de cada empresa que atualmente ele tem. Aqui também a gente pode ver os meses de reajuste dos seus contratos. Então a maioria dos seus contratos é reajustados aqui no mês de julho, que já passou, e agora vai ter aqui no mês de novembro e no mês de dezembro, que ocorrem os maiores reajustes. Então nesses próximos 2 meses haverá aí um acréscimo muito bom na receita mensal do RBVA 11. Com respeito ao setor de atuação, pessoal, dos seus inquilinos, aqui podemos notar o seguinte, que seu principal, como eu já havia mencionado, né, são empresas do setor bancário, que atualmente corresponde a 43%. Antes era 100%, então o fundo vem diminuindo essa exposição. Ele tem aqui 25% do setor alimentício, entre outros setores. Então suas maiores exposições são nesses 2 primeiros. E aqui ao lado também a gente pode ver todos os inquilinos, no caso locatários, que atualmente o RBVA 11 ele tem. E tem empresas aqui muito boas, né? Tem os bancos Santander e Caixa Econômica, além do Itaú. Tem também o Açaí, o Grupo Pão de Açúcar, tem a Centauro, a Renner, tem participação em shoppings. Então são empresas relativamente boas que o fundo atualmente ele tem como locatários. Além disso, o fundo ele também tem participação em outros fundos imobiliários do segmento de shopping, como aqui vocês podem ver. Então ele menciona aqui que ele tem 71 imóveis, né, que é propriedade direta. Ele menciona aqui também que ele tem uma participação no Shopping Iguatemi, Faria Lima. E aqui ao lado ele menciona de locações estratégicas de FIIs que atualmente ele tem. Então ele tem esses 4 fundos imobiliários aqui, que atualmente ele também investe. E aqui ao lado a gente pode ver a porcentagem de PL investida em cada um desses ativos. Então 85% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis, no caso nos 71 imóveis que ele tem. Ele tem essa alocação estratégica FIIs, que é exatamente esses 4 aqui que eu mencionei para vocês. Ele tem aqui 1% investido em outros FIIs, 5% está como liquidez, no caso caixa, né, disponível para fazer futuros investimentos, e 3% de aluguéis a receber. E aqui por último a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos 71 ativos que atualmente o fundo ele tem. Então ele vai falar aqui o nome do ativo, a sua localização, quem é o locatário, o tamanho do ativo, o vencimento do contrato. Dessa maneira você tem todas as informações que você precisa para poder analisar cada um dos ativos que atualmente são do RBVA 11. Então ele separa aqui de uma maneira muito detalhada e dessa maneira você consegue aí entender muito bem. Falando um pouquinho novamente aqui sobre sua dívida, né? Ele faz aqui um cronograma das suas amortizações. Então lembrando que amortizações é o valor que ele tira do seu caixa para poder pagar todo ano um valor maior e os juros é o que ele paga de maneira mensal. Então podemos ver aqui como está o seu cronograma.
Então, de 2024 até 2029, esse valor ele vai aumentar aos pouquinhos, porém, de 2030 até 2035, o valor já vai ser bem menor. Com respeito apenas às CRIs, ele tem uma dívida aqui de 878 milhões de reais. E tem outros 50 milhões aproximadamente que são de outras dívidas, né? Como eu havia mencionado, que ele não menciona quais são essas outras dívidas. Então, ele está pagando aqui atualmente, que foi correspondente à aquisição dos imóveis de Tatuapé, Guarulhos e São José dos Campos. E atualmente a sua dívida corresponde aqui a uma alavancagem de 13,26%. É uma alavancagem muito bem controlada. Como eu mencionei, o fundo ele tem caixa suficiente, tem também cotas de outros FIIs que ele pode usar para poder pagar as suas dívidas. Então a alavancagem, como eu já mencionei, não é dor de cabeça aí para o RBVA11, beleza? Deixe aí nos comentários, pessoal, o que é que você achou desse ativo? Investiria nele ou não investiria? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.